Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre a palavra do Senhor. Vamos começar aí uma sequência de teologia sistemática, mas agora nós vamos falar sobre a doutrina de Deus, ou seja, a teologia propriamente dita. Antes de tudo, vamos observar que Deus ele é um ser pessoal e, ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina que ele é espírito. Geralmente, quando pensamos em um ser pessoal, pensamos logo em um corpo físico, porém não é assim. Para ser um ser pessoal, é necessário simplesmente que a pessoa possua emoção, Deus ama, intelecto, ou seja, Deus tem inteligência, e vontade própria, ou seja, volição. Tudo isso é visto na pessoa de Deus. Também observamos que ele é o criador de todas as coisas. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz que ele criou tudo do nada. Deus, além de ser o criador de todas as coisas, ele é o sustentador também de todas as coisas. Deus, além de tudo, ele é transcendente, ou seja, transcende a tudo, até mesmo o nosso entendimento. A nossa mente finita, ela não consegue ali entender a Deus de uma forma perfeita. Também, da mesma forma, Deus é imanente, ou seja, ele se relaciona de uma forma especial com as suas criaturas e habita principalmente nos seus filhos através de Jesus Cristo. Temos que entender também que Deus ele se apresenta de duas formas. A Bíblia nos apresenta Deus colocando ali a se conhecer através da revelação geral e também da revelação especial. Quanto à revelação geral, nós também precisamos entender que ela tem uma finalidade, que é declarar a grandeza de Deus. Na revelação geral, nós precisamos também observar que ela é suficiente para condenar o homem. A revelação geral é observada através da natureza. O salmista diz que nós podemos contemplar a Deus por aquilo que ele criou através das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus, ele diz. Também podemos observar, através da revelação geral, consciência moral. Todo ser humano é dotado daquele pensamento do que é o certo e do que é errado. Além de ser um homem religioso, observamos também através da criação, do cuidado, da manutenção do seu povo na história do mundo, o seu povo Israel. Quanto à revelação especial, nós vamos observar que ela declara a graça de Deus. E, diferente da revelação geral, a revelação especial é suficiente para a salvação. E eu coloquei aqui dois exemplos de revelação especial. A primeira são as Escrituras, que nos apresentam Deus, aquilo que Ele é, assim como também a sua vontade e o seu Filho Jesus Cristo. Ele também veio sendo ali um exemplo da revelação especial, pois ele nos apresenta a própria pessoa de Deus. Através do seu ato salvífico, podemos observar o tanto também que ele nos ama. Vamos falar agora dos atributos de Deus. Atributos são características que pertencem a um ser, à sua essência, e descrevem quem esse ser é. Quando nós estamos falando de Deus, a teologia ela geralmente divide em atributos comunicáveis e incomunicáveis, naturais e também morais. Nós vamos observar somente alguns. Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu. Deus, ele é santo, nele não há sombra de pecado. Deus é onipotente, ou seja, ele é todo-poderoso, ele pode todas as coisas. Além de tudo, Deus, ele é onisciente, ou seja, ele tem o conhecimento pleno de tudo, tanto do passado, presente e futuro. Deus também é nos apresentado como um ser onipresente, ele está em todos os lugares. O salmista diz que não podia fugir da presença de Deus. Deus ele é imutável, diferente do homem que muda. Deus também, nós observamos que ele é soberano, ele é acima de toda a sua criação. E Deus é misericordioso, mais uma vez, nós podemos ver a sua misericórdia agindo ali através do seu Filho. Quanto à Trindade Divina, nós vamos observar que a Trindade não é um termo bíblico, porém nós podemos ver claramente a mesma existindo por toda a Escritura. Vamos focar em algumas coisas. Por exemplo, em Deuteronômio 6 e 4 diz que é um só Deus. Nós vamos observar que esse Deus ele coexiste em três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendendo também que esses três são três pessoas distintas, ou seja, diferentes. Lá em Mateus capítulo 3, nós podemos observar no batismo do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vemos Jesus Cristo sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba e a voz de Deus Pai lá dos céus dizendo: Este é meu filho amado em quem me comprazo.
observando que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e vice-versa. Porém, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Trouxe algumas ilustrações, são ilustrações imperfeitas, mas servem para a gente pensar realmente nessa situação. Forças Armadas, ela é composta de quê? Exército, Marinha e Aeronáutica. Os três formam um. Também nós vamos observar isso na própria água, quando ela se apresenta em três estados diferentes, no estado líquido, sólido e gasoso, porém é tudo água. Observamos também no ovo. Quem que não gosta do ovinho frito com farinha, hein? O ovo também ele é apresentado para a gente em uma unidade, exercendo ali três características diferentes: a casca, a clara e a gema. E por último, o próprio homem, que ao mesmo tempo ele é um pai, um filho e também um marido. Portanto, meus queridos, esse é o resumo de uma doutrina grandiosa que é a doutrina de Deus. Sabemos que Deus ele nos ama através de seu Filho, Jesus Cristo, que foi enviado para morrer por cada um de nós, cumprindo a justiça de Deus, pagando o preço pela penalidade dos nossos pecados, nos dando a condição, então, de sermos, assim, participantes da sua glória. Que Deus abençoe a cada um de vocês, curtam aí esse vídeo, compartilhem também, para que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, seus lares, suas famílias, seus ministérios e assim suas igrejas. Deus abençoe a todos.